Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Bem-vindo ao canal Cenáculo Novo, Deus abençoe. Esse é o primeiro estudo do canal. Nós vamos compartilhar com vocês hoje dois acontecimentos importantes, históricos, que mudaram o mundo. Um acontecimento em Jerusalém e outro lá no Iraque. E essa abordagem tem por objetivo fazer com que nós entendamos mais os propósitos de Deus e que nós também entendamos como o mundo funciona, o que há, o que nos cerca e quais são os ensinamentos que têm sido nos passado ao longo da nossa vida e como nós devemos proceder diante de Deus. Antes de começar esse estudo, eu vou fazer uma oração. Peço que ore comigo. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos. Peço que o Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos ajude a compreender a tua palavra, as verdades que ali estão. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais entender o mundo que está ao nosso redor e entender como nós devemos agir e proceder, em qual lado nós devemos estar. Que o teu Espírito Santo conduza, dê direção nesse estudo e nos abençoe, nos santifique e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Bom, está aqui o mundo. A palavra de Deus disse que os olhos dele passam por todo o mundo. E ele sabe tudo o que acontece, ele sabe tudo o que se passa e ele conhece o coração, os intuitos do coração do homem, né? Durante toda a história, a palavra de Deus nos tem nos ensinado, trazido à tona vários eventos que, de alguma forma, Deus interviu. Alguns o próprio homem plantou em relação à sua rebeldia, à sua desobediência e recebeu coisas ruins. Em outros momentos, Deus teve que intervir tanto para o mal, em algumas situações, com um propósito maior, tanto para o bem, para revelar o nome dele, para glorificar o nome dele. Nós podemos ver um evento especificamente lá no Iraque e outro também em Israel. Vamos começar aqui nessa introdução, fazendo uma análise daqui de que local nós estamos falando aqui no Iraque. Vamos aproximar aqui o mapa, vamos enxergar o que nós temos aqui. Bom, está começando a aparecer alguns locais aqui que tem uma relevância para a gente, né? Que nós temos o Palácio de Saddam Hussein. Saddam Hussein, ele dizia que ele era um descendente de Nabucodonosor. Ele construiu um palácio aqui suntuoso, aqui em Israel, que era a antiga Babilônia. A Iraque fica na Mesopotâmia, que quer dizer entre rios. É um local muito mencionado na Bíblia. Existem várias informações relevantes para nós nesse sentido. E aqui também nós temos uma informação importante para nosso estudo, que aqui é o Stargate, né, que é o portal de Shitar. Tem a ver com inúmeras passagens da Bíblia. Não existe uma menção direta, né, a respeito do nome Shitar, mas nós vamos fazer um estudo em breve para poder especificar, para mostrar qual foi o contexto, por que existiu, quem eram essas pessoas, né? Para a gente entender inúmeras passagens da Bíblia que fazem menções a vários tipos de deuses e que a gente às vezes não entende qual que é a procedência, da onde que surgiu, e aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu não sou dono da verdade, estou aqui aprendendo também. Eu tenho aprendido com o Senhor a cada dia mais, e conforme mais a gente estuda, Deus vai nos mostrando, vai nos trazendo algum conhecimento, e vai nos ajudando a entender, tá? Então, primeiramente, gostaria de mostrar para vocês essa região onde a palavra de Deus diz, onde provavelmente também pode ter saído. Tudo indica que sim, entre Rio Tigres e Eufrates até o Jardim do Éden. Então, aqui o Iraque fica numa região perto da Síria, ok? Tem vários locais bíblicos aqui para nós analisarmos, né? Para nós verificarmos. O Iraque, aqui essa região que nós estamos vendo aqui, fica mais ou menos a 900 quilômetros de Israel, de Jerusalém. Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês mesmo aqui é a Torre de Babel. Para algumas pessoas ela nunca existiu, para algumas pessoas ela é uma lenda, mas o próprio Google,
apresenta um local que é indicado onde foi construída a Torre de Babel. Daqui a pouco eu vou clicar aqui para mostrar para vocês algumas opções, mas deixa eu navegar um pouquinho mais aqui pelo mapa para poder fazer mais algumas abordagens, algumas explanações, né? Talvez seja coincidência, não estou aqui para ficar espiritualizando as coisas, estou aqui só para compartilhar um pouquinho de conhecimento e trazer um pouquinho dessa visão para os irmãos, mas parece até um 6, né? Esse caminho aqui dessa rua que vai para esse palácio aqui do Saddam Hussein, que se colocava como descendente de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então tá aqui, a Bíblia fala muito da Babilônia, que hoje está no Iraque. O próprio Google, que representa, demonstra vários palácios, várias menções num país que é majoritariamente muçulmano, mas tem muitos monumentos de origem pagã e realmente não só o paganismo, mas uma idolatria que antecede, né, os tempos ali de Abraão, de Isaac, vem bem antes dele. Inclusive, Abraão também saiu da terra de Ur, né, que é um pouquinho para cá, para baixo. Depois eu marco em outro momento, a gente demonstra mais. Mas eu já tinha feito uma marcação aqui uma vez, não está aqui, na verdade foi no computador, mas a Ur era mais ou menos aqui no centro, tá? Onde que eu estou verificando. Então Abraão passou por aqui, e na época de Abraão já existia muito dessas coisas. Ok? Deixa eu retornar aqui para a região onde que está. Me perdi um pouco aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Onde está a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela é mencionada na Bíblia, e nós vamos pegar os textos bíblicos daqui a pouquinho para ver qual é o contexto, como que ela foi criada, quem eram as pessoas, o que havia ao redor dela, o que se representava, significava a Torre de Babel. E assim nós vamos fazer uma série de estudos aqui, ok? Para ficar claro então que o Iraque era na Babilônia, está aqui no próprio Google várias menções à Babilônia. E se a gente entrar aqui também clicar no palácio do Saddam, nós vamos fazer algumas inscrições também, tá? Antes de clicar aqui na Torre de Babel, deixa eu mostrar para vocês umas coisas. Aqui. Bom, esse é o portal de Shitar, né? É uma réplica, não é original, obviamente. Eles reconstruíram. Como eu disse, é um pouco estranho um país muçulmano que adora só um Deus permitir ter tantos símbolos pagãos extremamente assim arraigados ali na cultura que certamente não glorificam a Deus. Então, isso é uma forma da gente analisar, questionar o que realmente é importante para cada um ali, tá? Então, o portal de Shitar tem várias inscrições de animais, inclusive o touro é um deles. Daí a gente começa a pensar lá no touro que aqueles israelitas, quando saíram do Egito, fizeram enquanto Moisés demorou a descer, desculpa, lá do monte. Então ele demorou, fizeram um touro. Então não foi à toa, não fizeram um touro porque achavam o animal bonitinho, havia uma história disso, né? Quando Moisés saiu do Egito, todo uma ritualística, todo um histórico, toda uma cultura pagã já havia se propagado pelo mundo. E aí nós temos várias figuras que eles viram, seguiram e escolheram o touro com um propósito específico, mas em outro momento a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão de Moisés ali quando saiu do Egito e por que fizeram um touro. Mas só adiantando, tem relação com toda essa ritualística aqui, tá? E a Torre de Babel, vamos entrar um pouquinho aqui para verificar. Ela era apresentada com vários formatos, né? Aqui nós temos a torre nesse formato bem grande, bem alto, com muitos andares, mas eu acredito que a torre era necessariamente algo mais parecido com isso, ó. Com essa aqui do lado direito. Por quê? Ela aqui tinha 7 andares. Se você contar aqui, tem aproximadamente 7 com uma torre ali em cima, uma pequena torre, na torre total e com formato de pirâmide. Okay? Tanto é que naquela época não tinha estrutura, engenharia para fazer uma torre como está aqui do lado esquerdo, né? Tão alta e tão estreita, não tinha condições de construir algo assim. Então provavelmente o correto era uma torre
com essas características, com as bases cada vez mais largas e o topo ia estreitando, formando uma pirâmide, e aí tinham 7 andares com um propósito específico. E ser 7 andares porque a torre, na verdade, não era aquela coisa romântica de vamos para o céu, vamos encontrar Deus. Era um zigurate, tinha um propósito como um templo de adoração, de invocação a deuses, por consequência também todo esse tipo de espíritos malignos. Então essa característica aqui da torre do lado direito, ela é mais fidedigna, vamos dizer assim, ao que se imagina arqueologicamente, o que se entende pelo contexto de um zigurate, qual o propósito dele. Não era encontrar o céu, né, físico, mas era abrir as portas do céu espiritual para poder fazer todo tipo de invocação. Nesse estudo vai dar para entender um pouco mais, conforme nós fomos avançando aqui, nesse contexto, okay? Do que, o porquê, qual é a relevância disso. Tem umas imagens que não tem muita relação. Eu gosto de mostrar o Google, eu gosto de fazer esse tipo de abordagem para não parecer que é uma montagem, que é uma manipulação. Então, a pesquisa é direta aqui no Google e a gente consegue fazer uma análise disso, tá? Foque no da direita, vai ficar mais fácil para entender. Mas vamos voltar aqui para o mapa, okay? E vamos ver também outro local onde aconteceu um evento tremendo. Não só o que aconteceu na Torre de Babel. No próximo vídeo eu vou fazer uma abordagem sobre o contexto bíblico da Torre de Babel, o porquê de cada coisa, o que aconteceu ali e qual que era a relação. Só reforçando, eu enfatizei a questão aqui do portal de Shitar, porque é muito importante entender. Para entender a Torre de Babel, tem que saber que existiu Shitar e algumas deusas e deuses naquele momento, naquele local, que circuncidou o contexto da Torre de Babel. Está tudo interligado, tá? Todo aquele sistema. E também aconteceu o evento muito importante lá em Jerusalém, que nós vamos fazer uma abordagem. Mas a localização aqui que eles dão, que é o cenáculo, não necessariamente é o cenáculo genuíno verdadeiro. Então, esse aqui é tão, vamos dizer assim, difícil defender tanto quanto a Torre de Babel, apesar de que eu acho um pouco até mais fácil defender o local da Torre de Babel por causa dos achados arqueológicos. Então, o próprio Google que ajuda a comprovar que a Torre de Babel, o local está lá, que os arqueólogos identificaram o local da Torre de Babel, que não é um mito, que não é uma fantasia, que não é uma mentira da Bíblia, mas o cenáculo aqui é uma situação um pouco mais difícil. Se está no mesmo lugar, com certeza ele foi totalmente alterado, porque quando a gente olha o cenáculo hoje, eu duvido que ele era desse jeito, né? Com certeza não era, fizeram uma série de alterações, mas algumas pessoas defendem no YouTube, na internet, de que era esse o local, né, que Jesus fez a Santa Ceia, enfim, que os discípulos se reuniam, mas eu duvido muito, até mesmo pela a forma arquitetônica que está sendo apresentada aqui, que não era. Tá certo? Bom, Deus abençoe. Esse é o vídeo número 1. Eu vou parar a gravação aqui para poder continuar no próximo vídeo com um texto bíblico e para fazer uma abordagem mais profunda. Ore por nós, para que melhoremos a cada dia mais, aperfeiçoemos, para que nós façamos o melhor para Deus, porque Ele merece o melhor de nós. Que há um desejo no meu coração de fazer da melhor forma possível. Nós não temos muita tecnologia, não temos cenários, o que nós temos é um desejo sincero, um coração sincero de fazer uma pesquisa bíblica, um estudo bíblico que de alguma forma abençoe a vida das pessoas. Então por isso eu peço que nos ajude em oração, para que ao abrir da nossa boca vidas sejam edificadas, que as deficiências técnicas, tecnológicas sejam compensadas pelo esforço de cada um, de cada membro do grupo, para poder anunciar o Evangelho e trazer as verdades do Senhor, e que esse instrumento seja usado para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o vídeo 2.